Primeira aula, terceira semana, vamos para o PET? Pegue o seu PET nas páginas 81, 82 e 83. No PET, tá falando assim para você, já direto na atividade, uma vez que é um tema que está repetindo, é uma sequência, uma continuidade do PET, né? Do assunto dos PETs anteriores. Então, nós temos aqui, leia o texto abaixo com bastante atenção. Tem palavras indígenas, né? É um pouquinho mais assim, né? Mas nós vamos lá. Indígenas brasileiros. Nós já falamos dos indígenas, falamos de como eles viviam, né? Da sustentabilidade. Só colhiam aquilo que queriam, não estocavam, não pegavam para perder, para guardar. Não. Preciso de 2 laranjas, ponho 2 laranjas. Preciso de um peixe, pega um peixe. Ah, mas amanhã eu tenho que voltar, voltava. Não comprava tudo, igual a gente vai lá no mercado, compra tudo, leva para casa. Tem coisa que você não usa e perde. Né? Eles não. Quantas vezes fosse preciso eles voltar para caçar, eles caçavam. Esse era o serviço deles. Quantas vezes fossem preciso voltar para pescar, eles voltariam para pescar. Tá? Então vamos lá. Os indígenas brasileiros não tinham mais que rudimentos mínimos de um calendário, sem qualquer teorização ou padronização. Conheciam apenas as 4 fases da lua e sua repetição cíclica e notavam algumas mudanças, como as épocas de calor, chuva, frio, cheia dos rios, Piracema, que é a reprodução dos peixes, amadurecimento dos frutos. Não dividiam o dia em horas. Algumas tribos, como a dos Guaranis, conheciam 2 estações, do sol, Coraciara, e das chuvas, Almanara. Os cainganguês, no sul do Brasil, contavam até 10 dias passados ou futuros, usando os 10 dedos das mãos. Ningue significa mão e ten quer dizer com. Reunindo esses ordinais com as palavras sol, obtinham os dias da semana e com a palavra lua, as semanas. Então o contar era o mesmo. Os 10 dedos da mão, eles contavam. Com o sol, os dias. Com a lua, as semanas. Porque toda vez que passava a lua, então era um dia novo, né? Então eles iam contando e contavam as semanas. Então essa informação tem aí para você o endereço de onde eles tiraram, né? Onde está disponível esse texto. Então vamos aqui. De acordo com o texto, todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto, ou seja, temos aqui 5 alternativas, 4 está certa, uma está errada. Então é preciso que você leia uma por uma, prestando atenção e lembrando do texto. Então vamos lá? Os índios brasileiros não tinham mais que rudimentos mínimos de um calendário sem qualquer teorização ou padronização. Tá certo isso? Ah, não sei, então procura no texto. A tribo dos Guaranis conheciam 2 estações, do sol, Coaraciara, e das chuvas, Almanara. E aí? Vai lá olhar. E aí você pode ir colocando aqui dentro desse quadrinho o quê? Verdadeiro, verdadeiro. O que for falso, você vai colocar que é falso, né? Os caicanguês, no norte do Brasil, contavam até 10 dias passados e futuros, usando os 10 dedos das mãos. Acontecia isso? Tá ali, ó, os cainganguês no sul do Brasil, né? Tá lá no texto. Tá igual na pergunta? Os índios tinham noção de tempo. Os índios tinham noção de tempo. Conheciam apenas as 4 estações da lua e sua repetição cíclica.
e notavam algumas mudanças, como as épocas de calor, chuva, frio, cheia dos rios, Piracema, amadurecimento dos frutos. É certo isso? Lá no texto está falando desse jeito? E, por último, tem aqui, os habitantes das tribos não dividiam o dia em horas. Fala isso no texto. Então, para aquilo que é verdadeiro, que lá no texto está tal qual está aí, você coloca V. Aquilo que não estiver tal qual está aí, você coloca falso. Então, você terá 4 questões verdadeiras e uma falsa. E aí, vem para a questão de número 3. Os povos indígenas também têm uma maneira própria de marcar a passagem do tempo. Para alguns desses povos, a passagem do tempo está relacionada à agricultura e aos fenômenos naturais, como a chuva e o frio. O calendário a seguir foi criado por alguns professores indígenas. Ele mostra como os povos que vivem no Parque Indígena de Xingu associam a passagem do tempo aos fenômenos naturais e às atividades agrícolas por eles desenvolvidas. Então vamos ver como funciona isso? Então aqui nós temos, vamos lá. Tem aqui um calendário, tá? Tem alguns livros que trazem esse calendário, somente livro de 4º ano. Então tem aqui esse calendário, tem aqui setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, já que eu comecei aqui em setembro. Então setembro aqui, ele tem plantação, né? Tem aí um coco, tem uns raminhos, árvore cheia de frutos, os frutos já tá maduro, caindo. Olha o solão aqui em novembro, né? Tá começando o quê? O verão. Aí, só que o verão começa exatamente aqui, não, começa um pouquinho pra frente, né? Mas eles não dividem assim. Aqui, a melancia deles já tá, né? O milho em janeiro, a piracema em fevereiro, a colheita do abacaxi em março. O que é isso aqui em abril? Ih, não consigo entender o que é isso. Tá, tem aqui em abril, eu não entendi direitinho, parece que tá assando alguma coisa. Não sei. E em maio, tá cortando aqui, tá vendo que tá cortando uma árvore? Quando é junho, ele tem as aves aí, tá migrando. Quando chega julho, a tartaruga tá botando, tá na desova. Aí agosto, ele tá cozinhando aqui, ou fervendo alguma coisa. Não tá aqui? Tem um foguinho. E aí tá eu mesmo que tá aqui em abril. Aqui ele tá cozinhando alguma coisa e o outro ele tá assando, né? Tá. E aí volta para setembro. Então quando você vai olhando esse calendário aí, tá assim para você. De acordo com o calendário indígena, associe cada mês ao acontecimento correspondente, completando a segunda coluna de acordo com a primeira. Opa! Então agora tá. Ah, eu não entendi lá, professora, também não, mas agora você lê aqui, Então vamos aqui? Então tá aqui. Responda, né? Tá. Mês de janeiro. O que acontecia no mês de janeiro quando você olhou lá no calendário? No mês de janeiro tinha época de derrubada da mata para o plantio? Não sei. E em fevereiro? É época da melancia? Não sei. Então você vai lendo cada um dos meses aqui, de janeiro a dezembro, e vai olhando lá e procurando o acontecimento exato aqui. O plantio de mandioca, época em que amadurece o pequi, mês em que tartarugas botam ovos, época da melancia, tempo de abacaxi, chegando o verão, tempo de gaivota, época de pescaria, época de derrubada da mata para o plantio, festa do Quarupi, isso, época de colher milho, mês de chuva e época da cheia nos rios. Olhou lá no calendário, veio aqui, olha o mês, lá no calendário também tem o mês. Você vem aqui, e acha, e coloca a letra do mês que é correspondente. Então, a atividade número 4. Agora você vai conhecer outro calendário indígena do povo Kalapalo.
Leia-o com atenção, sublinhe as informações importantes. Por quê? Ele vai te pedir lá embaixo alguma coisa, vamos ver o que é? Agora tá assim para você, o calendário indígena Calapalo. Janeiro, chove muito nesse mês. Quem tem filho, rapaz, acima de 14 anos, fica em reclusão. Oi. Será por quê, né? Fevereiro, as pessoas que têm roça fazem cerca de paus roliços em volta da roça para a plantação não ser destruída pelos porcos do mato. Nesse período fica difícil a pescaria. Será por quê que fica difícil a pescaria? Será que é de Piracema? Não sei, lá tá escrito, né? Vai falar pra você. Março, as pessoas costumam construir as suas casas. Ó, já não chove mais, né? Abril, as pessoas que fizeram suas casas arrancam o sapé para cobri-la. Construiu a casa, sapé é aquele capim. Aí eles fazem a cobertura. Ele traça bem trançadinho, assim, bem arrumadinho, não deixa molhar dentro da casa. Maio, os rapazes que entraram em reclusão são soltos para começarem a preparação do Quarupi. É uma festa típica deles, né? O rapaz, 14 anos, estava guardado preparando. Agora ele sai e vai se preparar oficialmente para essa festa. Junho, as aldeias que se juntaram com a aldeia onde será realizado o Quarupi farão a entrega do polvilho. Tá vendo que é uma festa? Para que polvilho? Para fazer as quitandas. A principal alimentação deles não é mandioca? Pois é. Polvilho é feito de quê? De mandioca. Eles plantaram mandioca, colheram mandioca, prepararam o polvilho e agora reúnem toda essa mercadoria para fazer a festa dos rapazes. Né? Então vamos. Julho é a época da desova do tracajá. Não sei nem o que é tracajá. Do tracajá. E começam os preparativos para a festa. Ó, do Quarupi. Agosto, época da festa do Quarupi. Setembro, início das primeiras chuvas. Outubro, época em que as frutas do pequi começam a cair. Novembro, época em que os rios começam a encher. Dezembro, as pessoas das aldeias do Alto Xingu fazem vários tipos de festa. Ou seja, quando chegou aqui, ó, em janeiro já prenderam os rapazes. Ficou janeiro, fevereiro, março, abril só saiu em maio. E de maio até agosto, tudo gira em torno da festa. Vocês viram isso? E a festa deve ser boa, hein? Então vamos aqui. Continuando. Número 5. De acordo com as informações do texto, ilustre o calendário indígena Calapalo. Opa! Ele foi te contando o que acontece em cada dia, em cada mês. Cada mês ele foi falando para você. Agora é hora de você fazer os desenhos. Ah, mas como vai ficar esse calendário? Igual o calendário aqui de cima. Aqui em cima não tem um calendário dos índios indígenas brasileiros, que eles falam, não falou exatamente qual é o nome da tribo indígena, né? Mas aqui tem essa tribo aqui, ó, que eles fizeram esse calendário que tá na atividade número 3, e agora você vai fazer o seu aqui dos calapalos. Então você vai fazer a coisa aqui do calapalo e vai desenhar de acordo com... Ah, professora, mas eu vou fazer aqui no Word, como que eu faço isso? Você pega as figurinhas aqui, ó. Você vai lá, pega as figurinhas, pega uma folha no Word, diminui o tamanho delas. Depois você traz elas e cola aqui. Porque vai ficar muito mais fácil para você do que quem tem que realmente desenhar, né? Porque você vai pegar as imagens e vai colar.
A pessoa, enquanto a pessoa desenhando tudo, você só cola. Ah, facilidade, hein? Mas é isso, tá? Mas aí pega uma figurinha bonitinha, tá, gente? Não pega figura feia, grande, não, estranha. Pega coloridinha, bonitinha e coloca aí, tá? Então essa é a nossa atividade pro dia de hoje, tá? É tudo que tem de história para hoje. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho.